depois dessa vitória na decisão da Taça Rio, o Fluminense conseguiu dar uma equilibrada, não técnica, né, mas pelo menos de expectativas, assim, porque antes a gente acreditava muito que ia dar Flamengo, que não ia precisar os 2 jogos, e aí o Fluminense vai e surpreende. E agora? Acho que não mudou o favoritismo do Flamengo. O Flamengo continua favorito e a vantagem do Flamengo é muito grande e o próprio Fluminense reconhece isso e usa isso. E não tem como não usar, né? Você olhar que do outro lado, talvez um pouco de soberba possa te favorecer. Você olhar que do outro lado, o excesso de confiança pode ser uma arma para você também. Você mexer com o emocional do outro lado e dizer que, ó, já te tirei uma taça, estou aqui jogando, isso pesa também. Essa superioridade do Flamengo construiu o jogo do Fluminense. Um jogo humilde de um time que sabia o que estava fazendo dentro de campo, que quando teve a bola que jogar não renunciou ao jogo, pelo contrário, não se comportou como um pequeno que queria o tempo inteiro se livrar da bola, não. O Fluminense manteve alguma grandeza, mas entendeu o que era o jogo, né, Janaína? É isso aí. Thiago, vou chamar agora, né, informações do outro lado do Flamengo, mas antes eu queria perguntar se você tem alguma consideração final aí, alguma última informação para me despedir de você. Não, obrigado. Eu queria só entrar um pouco no debate da questão tática, né, do Fluminense. Eu acho, até a impressão que eu tenho é que o Odair não vai ficar usando esse esquema para sempre. Até porque antes da pandemia, o Fluminense não jogava com 3 volantes. Me parece mais um esquema para enfrentar o Flamengo e para enfrentar assim, equipes como o Flamengo no Brasileiro, um Palmeiras, equipes que têm ataques rápidos, poderio grande ofensivo. Parece ser um esquema para esses jogos. Eu tenho a impressão que o Odair vai tentar usar mais um esquema com 2 volantes só, como ele vinha usando antes da pandemia, e tentar ser mais ofensivo. E aí você adaptar, se for o caso, como vai ser contra o Flamengo. E eu quero ver, o mais difícil agora vai ser ter perna, né, Jana? 4 dias depois de uma partida tão intensa como foi Sim. a final da Taça Rio, você conseguir repetir aquela intensidade. Complicado. Eu queria saber também por que a pressa, né? Por que não podia ser quarta e quarta? Exato, isso o Daír falou ontem. O Daír ontem na seleção disse exatamente isso, Lofredo. Que não é só pela questão do Fluminense, mas pela questão do espetáculo. Claro. Porque se você separasse de quarta-feira a outra quarta-feira e para outra quarta-feira, tanto o Fluminense quanto o Flamengo teriam 7 dias de preparação e os 2 times tiveram 100 dias aproximadamente parados por causa do confinamento. Então, para o espetáculo seria melhor, e o Odair disse exatamente isso que você falou ontem, Lofredo. Faz todo sentido. Thiago Lima, nosso especialista, setorista do Fluminense, obrigada pelas informações, boa noite para você, bom trabalho amanhã, certamente vai ser um dia de ralação total, né, dia de decisão. Tchau, tchau, Thiago, e já vou substituir o Thiago aqui, gente, tchau. Pelo Fred Uber, nosso setorista do Flamengo, chegando aí com as informações do time de Jorge Jesus, com um baita de um desfalque, Fred. Sem Bruno Henrique na decisão, pelo menos na primeira partida. Boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, Janaína, boa noite, Lofredo, PVC, Lino. É verdade, um desfalque tanto, né? Bruno Henrique, um dos principais jogadores do Flamengo, teve um problema na última partida. Ele estava com dores na panturrilha esquerda e acabou sendo poupado. Assim, não tem uma lesão ainda, mas como tem um segundo jogo na quarta-feira, vai ser poupado. A tendência é que aí o Jorge Jesus tem várias opções, né, que ele pode escolher. Tem Pedro, que talvez seja a principal opção, de jogador que já tem, mesmo tendo jogado iniciado só 4 jogos, já está com 5 gols, fez o gol naquele último jogo, ainda tem a questão dele ter sido revelado no Fluminense, tem aquele gás a mais, né? Se o Jorge Jesus quiser também uma outra opção, um jogador de mais velocidade, tem o Michael, Pedro Rocha, enfim, opção é que não falta aí para o Jorge Jesus substituir o Bruno Henrique. O restante do time, a tendência é que seja o mesmo que todo mundo já conhece, torcedor do Flamengo desde o ano passado, com aquele mesmo time do primeiro jogo, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Felipe Luiz, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, e na frente ali vamos ver aí dúvida, se vai ser né? Pedro, a gente está mostrando o campinho aí. Eu apostaria no Pedro, assim, até pela boa fase que ele está. Essa é a minha pergunta, então, agora para os meus comentaristas aqui. Vou começar contigo, Lofredo. Quem você colocaria e o que muda com cada um deles, né? Michael ou Pedro? A gente está voltando a essa
A gente já teve essa discussão no começo do ano, antes da Já, pandemia. já. Isso é bem interessante, inclusive. Me parece que eu estou voltando no tempo. Mas Michael tem mais as características. Tá? Do Bruno. Do Bruno Henrique. Tem mais as características, tem um posicionamento que pode ser mais parecido, tem uma velocidade maior. E o Pedro, você tira o Gabigol um pouquinho da área, mais para fazer do Bruno, e coloca o Pedro Que ele também por faz de dentro, boa, que ele né? também faz e faz muito bem. Ele faz até quando, com os dois, eles trocam de posição, o Bruno Henrique vai por dentro, o Gabriel sai. Então, assim, acho que tem utilizado mais, por mais que o Michael seja um jogador mais de características semelhantes do Bruno Henrique, tem sido mais utilizado o Pedro, foi utilizado em diversas partidas o Pedro com o Gabigol. Nessa contra o Fluminense não, mas foi utilizado em diversas oportunidades. Então, eu acho que vai ser o Pedro. PVC. Eu estou aqui lembrando as alternativas que ele fez. Ele colocou o Pedro contra o Boa Vista quando tirou o Bruno Henrique. Mas as alterações do Jorge Jesus foram sempre muito parecidas. E quem ele tem colocado no lugar do Bruno Henrique é o Vitinho. Então, eu acho que faz sentido o que o Fred disse agora, porque o Pedro entrou, fez o gol e entrou no lugar do Bruno Henrique no Fla-Flu. Eu acho que ele tem razão de dizer que é o Pedro, mas eu não me surpreendo se for o Vitinho, porque houve momentos em que ele colocou o Vitinho de segundo atacante. É que como ele não conseguiu, durante o jogo de quarta-feira, entrar com bola tocada, se você observar o final do Fla-Flu de quarta-feira, o Flamengo ergueu bola na área mais do que é costume. E fez o gol assim, com o Pedro. Então eu tô com o Fred e acho que vai ser o Pedro. E aí, Lino, o Pedro, só lembrando aqui, já tem 5 gols na temporada, hein? E nem titular né? Enfim, isso quase sempre entrando ao longo das partidas. Janaína, a gente precisa entender o que muda no time do Flamengo em função de cada um desses jogadores. Sim. A grande dificuldade do Flamengo contra o Fluminense foi o jogo por dentro, porque o Fluminense fechou com os 3 volantes, os 2 zagueiros, os 2 laterais não iam em perseguição muito pelo lado do campo para poder congestionar mais o centro do campo. O Flamengo não conseguia, raramente conseguiu passar com os laterais por dentro, e quando passou com o Felipe, conseguiu fazer o gol com o Pedro e conseguiu construir alguma coisa. Então, o jogo do Flamengo normalmente é tentar atrair zagueiros para que eles saiam e deixem espaço para quem venha do meio, essa movimentação entre linhas que o Gabigol faz bem, que o Bruno Henrique faz bem, isso é jogo de centro, abrir jogadores para que os laterais possam passar por dentro, e essa passagem por dentro foi muito bem marcada pelo Odair, pelo Fluminense. Então, você colocar o Pedro significa você ter um pouco mais de jogo por dentro. Talvez isso congestione e facilite um pouco mais as coisas para o Fluminense. Por isso ele pode estar pensando realmente num jogador de lado, de amplitude, como dizem os treinadores, para poder abrir um pouquinho mais o jogo. O Michael pode ser esse cara, o Vitinho pode ser esse cara, o Gabigol pode abrir e reposicionar o time. Eu prefiro o Pedro, mas eu não tenho tanta segurança assim de que vai sair ele pelo jogo congestionado de centro do Fluminense. Muito bem, Fred. Vamos falar um pouquinho do Mister. Ele teve uma reunião com o Landim, né? A gente viu no Globoesporte.com que aconteceu, que inclusive ele deu indicações de que deve permanecer no Flamengo, mas assim, a gente sabe que as coisas mudam muito rápido. Eu queria que você atualizasse para a gente então, essa situação desse assédio pesado do Benfica em cima do Jorge Jesus. É verdade, Ana. Sim, existe uma confiança grande de que ele vai permanecer, mas também existe ainda uma certa apreensão, até porque o Jorge Jesus ainda não falou publicamente sobre o assunto. Eu acho que é o que, na verdade, está faltando assim, para meio que tentar colocar uma pedra nesse assunto, o Flamengo seguir em frente, mas internamente há a confiança de que ele vai cumprir a palavra dele, renovou há muito pouco tempo, existe uma espécie de pacto com os jogadores, mas acho que está faltando isso, ele se pronunciar, falar oficialmente. Imagino que não vai acontecer ainda depois do jogo desse domingo, talvez quarta-feira, porque o Jorge Jesus entende que que ele não tem motivo para ele ficar toda vez que algum clube mostrar interesse nele, ter que vir a público se manifestar. Já que ele renovou o contrato, para ele a vida está normal, mas realmente não dá para entender a torcida do Flamengo ficar apreensiva com tanta notícia assim do Benfica, ainda mais tendo uma relação forte do Jorge Jesus com Portugal e com o próprio clube. Quero ouvi-los. PVC. Bom, hoje o Marcos Braz esteve no Ninho do Urubu de manhã, na hora do treino, e conversando com os jogadores, o que ele disse foi
Esquece Jorge Jesus. O Flamengo tem um problema. O problema se chama Fluminense Futebol Clube. Até porque o Flamengo não ganhou do Fluminense na quarta-feira. O Jorge Jesus não vai tratar, como disse o Fred agora, o Jorge Jesus não vai tratar disso antes de terminar a final do campeonato. Não vai cuidar disso. Ele pode até botar na cabeça qual vai ser a decisão dele. O Landim e o Marcos Braz têm muito na cabeça, como disse o Fred agora, na decisão da renovação do contrato. O que é que o Landim disse para o Jorge Jesus? O que é que está te prendendo? O que é que está te dando medo? E o Jorge Jesus responde, o fato de que não se sabe o que é que vai acontecer aqui. Pode não ter futebol. Não, isso se você esquece. O Campeonato Carioca já está voltando, o Campeonato Brasileiro volta dia 9 de agosto. Se é por isso, você fica. E o Jorge Jesus disse que fica, renovou o contrato. Então, não existe, em teoria, o receio de que ele vá. É claro que pode estar na cabeça dele o desejo de voltar para casa. Para ele é muito confortável. Ele mora a 5 quilômetros do Seixal, que é o centro de treinamento do Benfica. Ele mora na região do lado do Benfica. Então, é muito prático para ele. Só que tem um desafio. E o desafio ele aceitou. Não vai tomar decisão e não vai, principalmente, anunciar nenhuma decisão antes de disputar a final do Campeonato Carioca. Não vai pelo menos não vai se posicionar em relação a isso, né, em público. E faz todo sentido, porque o Benfica não precisa, pode esperar muito bem, cerca de menos de uma semana para uma resposta sim ou não, para ir atrás de outro no mercado, ou então para preparar seu próximo ano que vem, o seu próximo ano. O Benfica vai ser vice-campeão. O Benfica vai ser vice-campeão português. Isso é garantido. O campeonato termina dia 26, Alfredo. Então. Não, e a distância para o Porto já é grande e para o Sporting também. Não está nem correndo risco de... Não é que precisa de um técnico imediatamente, porque precisa solucionar. Não, vai ser vice-campeão português e aí vai preparar a próxima temporada. Então, não precisa, a resposta pode ser depois. Ele tem que pensar mesmo no que vai acontecer agora. Lino? Eu não consigo pensar com a cabeça de um homem de 65 anos. A gente não está tão longe disso, mas pensa, gente, você tem 65, ele está para fazer 66, né? É um contrato de 5 anos. O Benfica não é o salto de carreira que ele sonhava, convenhamos, apesar da importância que tem na vida dele, de tudo que significa, ele tinha ainda alguma expectativa de um salto um pouco maior dentro do mercado europeu. Ok. Se ele tivesse segurança de que ele iria ficar no Flamengo, ele já teria falado, véspera de decisão, esse ambiente todo criado, se eu tenho certeza de que eu vou ficar no Flamengo, eu anuncio, tranquilizo todo mundo, empolgo todos ao meu redor, crio um ambiente ainda mais favorável para essa decisão e toco o barco. Ele está claramente indeciso. A idade dele pesa, as questões familiares, mas eu acho que esse momento de transição do Flamengo é a grande chance da carreira dele, é o grande tiro dele para onde ele sonha em chegar. A ida para o Benfica tem alguma questão existencial mais profunda, é um pouco ficar onde ele já esteve. E acho que não era isso que ele queria. Acho até, não sei se o PVC pode dizer isso, ele sabe, mas assim, tinha uma lista de 5 times. O Jorge Jesus colocou na cabeça dele que ele só sairia para 5 times. Eu imagino que o Benfica não estivesse nessa lista. Não acho que ele tem a conquistar com o Benfica algo que ele não conquistou ainda. Acho bem difícil. Mas assim, também não sei, PVC, se ele tem mercado para os 5 times que ele imaginou. Não tem. Não tem. E não tem por isso que o Lino falou.